Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Devocional para edificação da alma. Que a misericórdia de Deus seja conosco. Palavra de hoje. O justo viverá pela fé. Dai-nos, Senhor, teu entendimento e que tua graça seja abundante em nossas vidas. Abre nosso coração para receber tua palavra e que a tua palavra gere frutos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graça e paz, pastor Pedro Cordeiro vos falando, trazendo mais um devocional para a edificação da nossa alma e fortalecimento da nossa fé. Para nós fortalecermos nossa fé, nós temos que viver constantemente, ouvindo a palavra do Senhor, lendo a palavra do Senhor, estudando a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor vem nos ensinar que o quê? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos agora ouvir essa palavra maravilhosa de Deus com o nosso devocional do dia, né? O devocional do Ministério Restituição com Cristo, o Ministério Proclamador da Palavra, Intercessor de Almas, Fábrica de Vasos, Escola de Profeta, Arena de Campeões. É ou não é? É lógico que é. E já que nós estamos falando de fé, nada melhor do que o nosso tema de hoje ser o quê? A fé. É ou não é? Eu já falei sobre a fé. Já falei aqui, já teve outro devocional que eu falei sobre a fé. Mas é sempre bom a gente estar retornando esse tema. É ou não é? Hoje eu vou falar de novo sobre a fé. O nosso tema hoje é: o justo viverá da fé. Olha que tema maravilhoso, né? E nós podemos encontrar esse tema na carta de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 a 39, que diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Olha o que diz a carta de Hebreus sobre a fé. Que maravilha, né? Essa carta de Hebreus vem justamente ao nosso tema de encontro, ao nosso tema do nosso devocional de hoje. É ou não é? Porque em meio a importantes lições espirituais que o Espírito Santo inspirava o escritor aos hebreus a escrever, de repente, o próprio Deus toma a boca do seu servo para nos dizer como ele deseja que seus justos vivam, né? No verso 37, quem fala é o autor sagrado. No 39 também, mas no 38, olha, escuta, no versículo 38, o próprio Deus declara: o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, né? Olha, vou frisar de novo: a minha alma não tem prazer nele. Então aqui é o próprio Deus falando, é ou não é? É o próprio Deus falando. A fé é o elemento indispensável na vida do servo de Deus. Dela depende toda a própria salvação. Porque pela graça sois salvos. Por meio de quê? Da fé. Pastor, onde está escrito isso? Efésios, está lá na Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 8. Vai lá ler para você ver. Está lá. A fé é a mola propulsora que nos impede de recuar, de voltar às velhas práticas, de nos afastar da vontade do nosso Deus. E assim a nossa alma continua tendo sempre a propulsão, né? A propulsão de estar sempre se achegando a Deus, porque nós estamos o quê? Vivendo pela fé. É ou não é? Essa mola propulsora que nos lança sempre para onde? Para perto de Deus, para o trono do Altíssimo. E sabe o que acontece quando a gente trabalha a nossa fé? A alma do Senhor fica feliz. A alma do Senhor fica contente. Porque tá lá, tá dizendo isso. Tá dizendo, o texto fala. Tá ou não tá? Tá dizendo, né? Que o nosso Deus, a alma dele continua tendo o quê? Prazer em nós. Pois é por isso que também está escrito que sem fé é impossível agradar a quem?
a Deus. Tá lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas o que realmente é a fé, né? Mas o que realmente é a fé? A Bíblia a define da seguinte maneira. Vamos lá? Vamos buscar uma definição da fé na palavra do Senhor, no livro sagrado. Vamos lá? Então abra aí o seu livro sagrado, a palavra do Senhor, na carta de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Olha o que está escrito. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não veem. Olha só, ou seja, ela é a certeza da existência de um mundo espiritual e da existência de um Deus que tudo governa, bem como a certeza das coisas que ele prometeu àqueles que nele creem. Entendeu? Diferentemente do que afirmam os ateus e agnósticos, a fé, né? Não é irracional e muito menos isenta de evidências. Pelo contrário, ela é sem dúvida a melhor explicação para tudo quanto existe e para a existência da raça humana. É ou não é? Vamos lá? Nessa mesma carta, no mesmo capítulo, Hebreus 11, mas agora vamos para o versículo 3. Veja o que diz. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram o quê? Criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha, toda a criação de Deus se constituiu em prova irrefutável de sua existência, bem como atua como uma pregação muda que constantemente anuncia a sua glória e o seu poder. É ou não é? Vamos lá no livro de Salmos. Olha o que o salmista diz no capítulo 19, de 1 a 3. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Olha que lindo! A fé é o único elemento capaz de levar o homem ao quê? A renunciar os prazeres passageiros da carne. Você já parou para pensar que todo o prazer da carne é passageiro? Pois pensa nisso. Não vale a pena dar prazer à carne não, tá? Os prazeres da carne são passageiros, a fim de praticar o quê? A vontade de Deus pelo desejo de alcançar dele recompensas maiores. Você entendeu? Né? Então, a fé é o único elemento capaz de levar o homem a renunciar os prazeres passageiros da carne, a fim de praticar a vontade de Deus pelo desejo de alcançar dele recompensas maiores. Olha só, vamos lá. Na mesma carta de Hebreus, capítulo 11, agora vamos no versículo 24 e 26. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista o quê? A recompensa. Mas como é possível obter fé? Já parou para pensar? Como é possível obter fé? Boa pergunta, pastor. Como é que é possível obter fé? A maneira pela qual podemos adquirir a verdadeira fé é a prova final de que jamais poderá ser irracional. A verdadeira fé se adquire através do conhecimento. Do conhecimento de quê? Da santa palavra de Deus. É por isso que aqui no Ministério Restituição com Cristo eu bato nessa tecla, mas olha como eu bato. As pessoas já estão até, sabe como? Enjoado de me ouvir, sabia? Mas o pastor só fala isso. O pastor só fala isso. Leitura bíblica, leitura bíblica, leitura bíblica. Mas tem que ser assim.
Olha só que eu estou ensinando aqui para vocês. E a palavra de Deus me dá essa autoridade. A palavra do Senhor me dá essa autoridade. Essa autoridade, a verdadeira fé se adquire através do conhecimento da santa palavra de Deus. Vamos lá comigo? Romanos capítulo 10, versículo 17 diz: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então como é que você não vai querer ler a Bíblia? Tem que ler a Bíblia. Nós estamos aqui com o projeto de ler a Bíblia em 365 dias. Já vamos em 229 dias. E onde é que você está que não está lendo junto conosco? Já tem o aplicativo também, tá? Do ministério que você pode ir lá e ler as Sagradas Escrituras junto conosco. A jornada sozinho às vezes é chata, é cansativo. A gente às vezes não entende. Mas se você estiver junto com 2 ou 3, fica melhor a caminhada. É ou não é? Então vem conosco. Vem ler a palavra do Senhor, viu? Vem ler para quê? Para você poder adquirir o verdadeiro conhecimento e você entender como definir a fé, viu? Não deixa de mim não. Vamos lá, continuando. Quando falta a verdadeira fé, o homem regride para o quê? Para a perdição. Os que não creem serão condenados, mas os que creem conservam as suas almas. O escritor sagrado diz que nós pertencemos a estes e não àqueles. Olha que maravilha, né? Esse devocional de hoje tá maravilhoso. Tá ou não tá? Tá? Então pratique sua fé, leia a palavra do Senhor, medite na palavra do Senhor. Mais uma vez, eu vou convocar todos vocês que ouvem esse devocional a estarem lendo a palavra sagrada junto comigo, junto conosco. E se você tiver alguma dúvida sobre a palavra do Senhor, envie sua pergunta. Eu aqui terei o prazer de responder pessoalmente para você, viu? Vamos acompanhar comigo, vem comigo nessa jornada, porque para a gente poder entender, a maneira pela qual podemos adquirir a verdadeira fé, e a prova final de que jamais poderá ser irracional, fazendo o quê? Conhecendo a palavra do Senhor, porque a verdadeira fé se adquire através do conhecimento da santa palavra de Deus. E é bom repetir, é ou não é? É bom repetir, Quando falta a verdadeira fé, o homem regride para a perdição, tá? Quando falta a verdadeira fé, o homem regride para a perdição. Não deixe faltar essa verdadeira fé para você não regredir para a perdição. Então, vivendo através da fé, seguindo em frente e jamais recuando, para que o meu Deus encontre prazer em mim e em você. E nós possamos estar sempre entre os que conservam suas almas nele. E como eu sempre digo, glórias ao Senhor Jesus. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devocional do Ministério Restituição com Cristo. Preletor e ministro da Nova Aliança Pedro Cordeiro. Ministério Restituição com Cristo. Um ministério intercessor de almas. Um ministério proclamador da palavra. Um ministério de defesa do Evangelho. Devotional of the Restitution Ministry with Christ. Prelate and Minister of the New Alliance Pedro Cordeiro. Ministry Restitution with Christ. An intercessory ministry of souls. A ministry that proclaims the Word. A ministry of defense of the gospel.